Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos a presença de uma irmã querida que veio lá do litoral para poder falar para a gente sobre mediunidade na família. A Tânia Gabi, ela é diretora da mediunidade da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então tem toda a propriedade para falar sobre o assunto. Veio nos prestigiar nesse dia gelado de Caxias, né, úmido, mas tenho certeza que o coração de vocês vai aquecer essa nossa querida irmã e vamos tirar bons proveitos dessa palestra dela, porque é um tema que nos instiga muito e todos nós o vivenciamos praticamente em todos os lares. Então eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, convido a todos então para nos unirmos em prece, pedindo a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, para que nos conduza sempre no caminho do bem, para que o Espiritismo seja sempre este porto seguro que nos orienta, nos esclarece, nos consola, trazendo para a nossa vida o sentido, trazendo para os nossos problemas a solução, para que possamos assim continuar nessa jornada terrena, certos de que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nunca nos abandona. Que possamos nesta tarde de hoje, embalados pelas palavras da nossa querida Tânia, termos reflexões muito pertinentes para levarmos daqui para a nossa vida. E que os espíritos benfeitores, os dirigentes espirituais desta casa, nos permitam uma excelente tarde de palestra. Que assim seja. Boa tarde, queridos amigos. É uma alegria indizível estar aqui com vocês. Na verdade, já tirei até o casaco, porque justamente é tanto calor humano, é tão bom a gente encontrar a outra parte da família, onde quer que ela esteja, que o coração da gente fica aquecido. E quero entregar a vocês outros abraços, porque a gente vem sempre com a bagagem cheia, repleta de abraços. Então, da outra família, da outra parte da família que reside no litoral, que trabalha, no movimento espírita litorâneo, recebam um abraço, o abraço da nossa casa, Círculo da Luz. Quando por lá estiverem, serão sempre muito bem-vindos. E o abraço da nossa diretoria executiva da Federação, que vibra sempre por todos os trabalhos que se dão em nosso estado. Então, sintam-se assim, aconchegados, com muito carinho. E, queridos irmãos, nós vamos então, na tarde de hoje, refletir sobre família, esse grupo que nós vivenciamos, convivemos no dia a dia e que passa também por estes momentos em que precisamos lidar com a mediunidade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos, enfim, uma mediunidade que eclode, que se inicia no seio familiar. E para tanto nós vamos primeiro nos situar em Jesus. Porque Jesus nasce em uma família. E durante todo o seu percurso, durante todo o seu momento no planeta, aqui conosco, ele nos traz sublimes lições sobre a importância dessa família. E todos nós lembramos do momento
em que ele é chamado pela mãe e pede ao filho nas bodas de Caná que auxilie os amigos. E mesmo que Jesus ainda estivesse naquele momento de preparo, naquele momento em que ele estava ainda trabalhando toda aquela ambiência, o seu grupo e a si próprio, para então realizar a sua missão, ele atende a mãe. Ele diz a esta mãe que ainda não era chegada a sua hora, mas ele não nega aquele pedido maternal. É Jesus que nos ensina o Evangelho no lar, uma vez mais trazendo para a família a responsabilidade de uns com os outros, de manter a todos protegidos e amparados pela equipe espiritual. E é lá na casinha simples de Pedro que ele nos entrega esta lição. E depois nós vamos ver Jesus em visita a outras famílias. Jesus se reúne com a família de Zaqueu, de Lázaro. E há um momento também em que Jesus chama João e chama a mãe Maria, mesmo diante da sua dor, diante daquele cenário em que os amigos o abandonam, ele pede a João que cuide de Maria e entrega o discípulo como filho, para que Maria encontre neste momento um suporte para dar conta dos desafios que viriam. E juntos trabalham muito, levando a mensagem do Mestre. E depois, quando chega o momento do desencarne da mãe, Jesus retorna à casinha de Éfeso como um pedinte, como um dos muitos pedintes que Maria acolhia todos os dias, quantos viajantes, e ela não o reconhece assim que ele se apresenta. Mas conforme Jesus foi conversando, ela foi sentindo um alívio em suas dores. Foi percebendo que aquela voz a inspirava e reconhece o seu amado filho. E o recebe como fez durante todos os anos em que esteve com a presença física de Jesus. E então ele confirma e diz a bela frase que vamos encontrar na obra Boa Nova, um capítulo que nos emociona sempre. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Com esse capítulo, com este relato, esta narrativa de Humberto de Campos, nós temos a certeza do quanto a família era sagrada ao coração de Jesus. E se nós nos debruçarmos mais, nós vamos recolher outros lindos momentos. E trazendo para a nossa realidade.
todos nós, para renascermos, para recebermos uma nova oportunidade de aprendizado, precisamos que uma família nos acolhesse. Porque não basta nós querermos reencarnar, não basta nós estarmos prontos para reencarnar. É preciso ter os pais que vão permitir esta reencarnação. Então nós já chegamos ao planeta, a este mundo, com uma dívida de amor. E não importa a condição com que estes pais estejam de conhecimento, de compreensão, com que esses pais possam encaminhar este filho, esta filha, ao longo da sua jornada, não importa. Só pelo fato de nos oportunizar a reencarnação, nós já chegamos em dívida com eles. E é uma dívida linda, porque é uma dívida de amor. Sem esses corações, nós não teríamos evoluído. Nós seguiríamos como espíritos errantes. E é claro que cada um aqui vai fazendo, né, o seu retorno ao lar, à família. E a gente constata o quanto nós temos corações diferentes, reunidos. E é natural, portanto, que tenhamos dentre os nossos a manifestação mais clara da mediunidade. Porque como espíritos diversos, nós temos também comportamentos diferentes, porque somos espíritos milenários, fatigados no erro. Viemos sempre buscando, né, pela misericórdia divina, retificar esse nosso passado. E nós vamos necessitar de um direcionamento seguro. Então é muito compreensível que nós acompanhemos fenômenos mediúnicos. E eles podem ser discretos, podem ocorrer com cada um aqui, através da nossa intuição, quando muitas vezes, antes de dormir, nós elevamos a nossa prece ao Pai, nós elevamos a nossa prece aos benfeitores e pedimos proteção, e pedimos que a nossa alma seja conduzida à luz enquanto o nosso corpo físico descansa. E no dia seguinte, naquela hora em que nós estamos lá, muitas vezes, movimentando a colher na caneca, na xícara, nós chegamos a fazer uma expressão, né? Uma interjeição ali, né? Oh, por quê? Nos vem um pensamento que não raro traz a solução, o encaminhamento para uma situação que nós já estávamos nos debatendo há alguns dias. E a gente chega a sussurrar, como eu não me dei conta disso antes? É a espiritualidade que durante o nosso sono, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo guardião, que nos orientou, que nos esclareceu a respeito do que precisamos vivenciar. E quando acordamos, esse esclarecimento nos vem em forma de intuição. E a intuição é uma mediunidade, é uma faculdade, faz parte
da nossa forma de nos comunicarmos com a dimensão espiritual. Mas nós temos também aqueles familiares cuja esta manifestação se dá de uma forma mais intensa. E aí nós colhemos relatos, em conversas mesmo, pelo atendimento fraterno, quando o nosso pequenino, a nossa pequenina se debate, chega a machucar muitas vezes, porque o pai e a mãe tentam dar o colo, tentam aconchegar. Em outros momentos, nós percebemos uma fala agressiva que chega a rejeitar o pai ou a mãe e demora para passar. E quando nós estamos na caminhada espírita, nós temos a oportunidade de sermos orientados de uma forma segura. Mas não há como negar que até que tenhamos esse entendimento, a família passa por um momento de desafio. Há um distúrbio, porque se repete essa manifestação, porque o pai e a mãe estão num momento profissional ativo e precisam descansar e então não é possível. Porque o jovem, por exemplo, passa a querer dormir com a luz acesa. E isto é um sinal de que precisamos estar atentos para acolher, para conversar. Mas como fazer? O que fazer? E esta é a hora de procurarmos o centro espírita, de estarmos na casa espírita de preferência que tenha evangelização. Não é a hora, amigos, de buscarmos esta orientação pelas redes sociais, porque corremos mais riscos. É o momento de estarmos juntos àqueles que estudam a mediunidade. E a mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo, mas foi através de Kardec que nós tivemos de fato o estudo científico, metodológico, com muita observação, que tornou-se um tratado que é inclusive estudado no Livro dos Médiuns, em outras religiões. Como nós estamos numa dimensão física, nós não estamos restritos à Terra. Naturalmente que esse intercâmbio entre as duas dimensões, esta experiência transcendental, ela ocorre o tempo todo. O tempo todo nós, quando estamos atentos, percebemos a ação espiritual nos auxiliando. Nós conseguimos perceber, sentir o aconselhamento no nosso íntimo, especialmente quando as famílias realizam o Evangelho no lar. Essa poderosa proteção que conta com benfeitores que agendam o seu momento junto à família. E o Evangelho no lar é fundamental na casa que já consegue constatar que o seu filho, a sua filha, neto, sobrinho, enfim, traz uma vivência com a mediunidade, nos apresenta manifestações.
O Evangelho no lar é poderoso para nossa rotina, nosso cotidiano, mas de forma muito especial quando nós queremos transmitir aos nossos filhos, aos nossos familiares, a serenidade, a tranquilidade e sermos ali também nós trabalhados. A nossa casa passar por toda a asepsia necessária para que possamos bem conduzir esta família que nós aceitamos e que muitas vezes na condição de pai e mãe, né, porque há a grande família, mas na condição de pai e mãe, nós somos co-criadores com o Pai. E esta é uma responsabilidade gigantesca. Co-criarmos um Filho de Deus. E este Filho, em um dado momento, nos mostra que ele comunica-se com a outra dimensão. Ele percebe a presença de espíritos amigos ou espíritos que mesmo buscam a família, buscam aquele espírito. E nem sempre isso se dá de uma forma que a nossa criança e o nosso jovem fiquem tranquilos. E talvez vocês estejam se perguntando, mas por que Deus permite que um desafeto de outro tempo, de outra reencarnação, possa estar agora se comunicando, perturbando uma criança em tenra idade? Lembremos que o espírito é milenar. Só está por um breve período, ainda com a sua veste carnal, ainda no corpo físico, no período da infância, no período da adolescência. E assim como nós reencarnamos para os nossos resgates em família, todos aqueles a quem um dia prejudicamos também nos são trazidos, e não é por vingança do Pai. É justamente permitido para que a gente possa acertar o passo, podermos situar as nossas relações num outro nível, podermos alcançar o entendimento. Então vejam a importância da família neste momento também, porque se estamos diante de alguém que, ao contemplarmos os nossos filhos, vemos que traz inquietude, é o grande presente para que nós possamos evangelizar aquele espírito. É o momento, sim, dos pais passarem a mão no Evangelho, de fazerem essa leitura, de colocarem-se em prece, enquanto muitas vezes um está aconchegando a criança, serenando, dando a certeza de que não está sozinho, de que estamos todos juntos como família, porque esta não é uma manifestação que diz respeito apenas à criança. Ela é de toda a família. Toda a família precisa trabalhar-se. Então, enquanto um está aconchegando, o outro familiar vai estar entrando em sintonia com o mais alto, aproveitando aquele momento para falar de Jesus, para ler as lições de Jesus que estão no Evangelho, para solicitar o apoio da equipe espiritual
do centro espírita. Porque o centro espírita é um hospital de almas, é uma escola também. Então é o momento de nós também solicitarmos a esta equipe como nós fazemos diante de um momento de enfermidade, diante de um momento em que alguém se machuca, nós buscamos o pronto atendimento. Busquemos esta equipe que está aqui trabalhando, independente da equipe encarnada aqui estar. A equipe espiritual segue trabalhando, porque ela segue atendendo a todos os que nós trazemos conosco também. E esta equipe vai deslocar-se até o nosso lar, quando estivermos diante de um desafio, como que acabamos de mencionar. E lembremos, amigos, que no momento do Evangelho do Lar, quando nós estamos lendo a lição respectiva daquele dia, junto com os nossos benfeitores, espíritos protetores, anjo guardião, muitas vezes aquele espírito também estará e vai nos ver, vai nos ouvir, vai ouvir as nossas trocas, vai percebendo pouco a pouco que nós estamos nos esforçando muito para sermos melhores. E com o tempo, vai chegando à conclusão de que já não necessita mais cobrar contas, que está tudo certo. E ele também vai evangelizar-se e seguir. E muitas vezes estas manifestações ocorrem apenas para que a família ajuste o seu passo, corrija o seu rumo. Porque, não raro, nós esquecemos de trazer Jesus para o nosso lar. Nós seguimos dando conta dos nossos compromissos de sustento, do nosso desejo de trazer uma condição mais favorável à família, e ficamos tão mergulhados, contemplando um tempo, um horário, né, que às vezes é fracionadinho, né? Tenho tantos minutos para chegar lá, de lá, e assim nós vamos fazendo o nosso dia. E Jesus? Esse Jesus que adentrou o lar e com a sua fala foi amenizando a dor da própria mãe. Onde ele está? E como nós somos seres espirituais, como a nossa essência espiritual, como o que importa é essa essência, e como nós somos imortais, a espiritualidade segue nos acompanhando. Nosso anjo guardião faz de um tudo para que nós possamos ser acessados. E nesta correria, às vezes, nós nos tornamos refratários. E nós não conseguimos sequer lembrar do anjo guardião. Nós não o chamamos durante as nossas atividades. Nós não o convidamos para nos acompanhar no nosso dia a dia. Então, Jesus, na sua misericórdia, nos oportuniza este momento de retomada do compromisso espiritual. Por isso, amigos, através da criança e do jovem, através, muitas vezes, dos nossos pais idosos, de uma mediunidade que vai se manifestando,
nós conseguimos acertar o nosso passo novamente. Nós abrimos espaço para Jesus. E a família passa por um momento lindo, emocionante de transformação. E então tudo serena, porque foi cumprida a missão, que era nos colocar novamente em direção, gravitando para o Pai, fazendo os nossos movimentos para gravitarmos a esse pensamento de amor, de cuidado por todos nós. Fica aqui um convite, que mesmo que o despertar já seja aquele em que nós colocamos o chinelo e já saiamos dando conta da organização do dia da família, que ao menos no momento de nos deslocarmos, nós lembremos de contemplar o céu. Nós não deixemos que uma flor, na sua poesia e na sua lição, que está no nível, muitas vezes, do nosso olhar, na calçada, no calçamento, nos passe desapercebido. Porque esta é a ambiência do Criador. E no momento em que nós nos conectamos com a ambiência do Criador, nós já estamos em prece. Nós já estamos buscando essa sintonia para o nosso dia e ele será diferente. Porque é do nosso coração e do nosso pensamento que nós vamos conseguindo com essa sintonia proteger os nossos, fortalecê-los. E dentro desta nossa nova organização de trazer Jesus para o lar, de buscar a prece, está também a evangelização. De todos os trabalhos de um centro espírita, e são muitos, o trabalho que é mais caro aos benfeitores espirituais é o da evangelização. Quantas vezes, amigos, nos dizem as próprias obras que auxiliam os nossos amados evangelizadores. Quantas vezes o próprio Dr. Bezerra de Menezes adentra o lar de um evangelizador. Preparando aquele coração que também passa por lutas, porque vai estar junto a almas que recém-reencarnaram. Como recém-reencarnaram, natural que estejam nessa comunicação com muito mais facilidade do que nós. E o trabalho da espiritualidade foi tamanho para trazer aquele coração, aquela família de volta à caminhada espiritual, que o evangelizador é fortalecido para a sua tarefa. E a criança, enquanto está lá na evangelização, também vai sendo encorajada a vivenciar aquele momento que muitas vezes lhe é novo na mediunidade, porque vai ouvir as outras crianças trazendo relato, os outros jovens trazendo relato, e então vai entendendo que não é só com ele que acontece. E enquanto os nossos amados aqui estão, a equipe espiritual trabalha sem cessar. Quem não quer o seu pequenino, o seu jovem, sob o amparo espiritual? Qual é a mãe? Qual é
o adulto responsável por uma criança, por um jovem, que não diz sempre a mesma frase quando eles saem de casa. Vai com Deus. Que Deus te proteja. E mesmo que ele se diga ateu, quando a gente abraça, a gente pensa, né? Então, tragamos as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam receber todo esse amparo e cuidado dos mensageiros do Cristo. Porque há uma grande equipe espiritual trabalhando nas casas espíritas, além da equipe encarnada. Porque a equipe encarnada, nós todos, na verdade sabemos que servimos a Jesus, que nós somos tarefeiros de Jesus. Então, o grande trabalho se dá com esta equipe de luminares que se dedicam a nos auxiliar nas nossas lutas. Então, amigos, já nos encaminhando para o nosso final, é importante lembrar também que os centros espíritas disponibilizam o atendimento fraterno e que é fundamental que os pais possam se preparar para esta nova geração, possam se preparar para cumprir o papel que assumiram com Jesus. E o atendimento fraterno vai justamente nos dar o abraço e o colo que precisamos à luz da doutrina espírita. Vai trazer as orientações necessárias, assim como o trabalho de passe, como o momento mesmo em que estamos aqui reunidos. Porque não é precisamente o que dizemos, mas o fato de estarmos todos voltados para Jesus nos oportuniza todo o trabalho espiritual que cada um de nós recebe hoje aqui. Quanto de movimentação já se deu, da primeira fileira à última, cuidando das dores da nossa alma. E quantas vezes a equipe espiritual se desloca, porque trazemos no nosso pensamento um coração amado que inspira cuidados. E lá vão eles para os nossos lares, para cuidar dos nossos amores. Então fica aqui o pedido de que nos mantenhamos juntos, que nos fortaleçamos juntos, que utilizem os trabalhos deste centro espírita, que é um centro espírita alinhado, organizado, com toda uma equipe querida para receber. Que não sejamos apenas nós, adentremos esta casa com os nossos filhos, com os nossos netos, porque nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo regenerado. E não esperemos pelo outro, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Tenhamos a certeza, amigos, a confiança de que somos filhos amados de Deus, que Jesus estará sempre conosco e que com esta companhia as nossas famílias estarão entregando à sociedade homens de bem. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho a todos. Muito obrigada, obrigada à equipe espiritual desta casa, obrigada à equipe
de trabalhadores também. Então, nesse momento, agradecendo a nossa irmã querida pelas suas belas palavras confortadoras, que tanto esclarecimento e paz nos trouxeram nessa tarde. Nós convidamos os nossos irmãos médiuns a se prepararem para o momento do passe, elevando os nossos pensamentos, agradecidos ao nosso Pai e também ao nosso Mestre Jesus, que possibilitam estarmos aqui sempre aprendendo e sendo acolhidos nas nossas aflições, nas nossas dores, tendo sempre a esperança de seguir com resiliência, com calma, com esperança, com fé, porque sempre somos assistidos pela misericórdia do nosso Pai e do nosso Mestre. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos os corações e que os irmãos vão em paz para os seus lares. Que assim seja.